música aí pra esperar a galera. Show. Estamos ao vivo, eu acho. Só Entrou. né? Show. Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui nessa live com a EBD de Bom hoje. dia, galera. Eu e meu amigo Felipe. Vamos que vamos, galera. Vamos só colocar uma musiquinha aqui. Colocar só uma musiquinha aqui, Felipe, pra galera ir chegando, beleza? Suave. Compartilhar no grupo aqui. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus vai abandonar, se sou seu respirar, em trevas sem a terra avançou, a morte enviou, dos céus vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado. Fala, Edgar. Bom dia. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou.
Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Estamos juntos aqui Vamos compartilhando aí. mais uma vez. Pode falar. Não, falei para compartilhar só. Compartilha aí, joga nos seus grupos. Só avisando um bug que o Facebook tem às vezes aí, que se o pessoal fizer sala de vídeo, às vezes a gente consegue ver os comentários aqui. Então, a gente não responder vocês é por causa disso. A gente sempre tenta ler todo aqui, todas as visões. Mas de maneira off a gente responde, né? Depois da live. Com certeza, com certeza. Sempre. Então, galera, bom dia mais uma vez. Graça e paz a todos. Para mim, mais um privilégio de estar aqui aprendendo junto com vocês, junto com o Felipe, um pouco mais da palavra de Deus, né? Semana passada fizemos a lição, eu e Edgar, sobre culpados e inocentes. E hoje eu estou aqui estar com o Felipe para falar um pouco dessa lição que está aqui embaixo. O título é o preço do resgate. Isso aí. Antes de iniciar a aula, eu queria apontar uma coisa bem bacana, Felipe, que aconteceu comigo ontem. Ontem, na hora do meu almoço, eu saí para comprar uma refeição, não tinha levado refeição para o trabalho, eu saí para comprar. E, cara, a lanchonete que eu compro, a refeição é do lado da loja que eu trabalho. E tem um rapaz que trabalha lá, que ele me adicionou no Facebook, e ele comentou comigo ontem, cara. Ele falou, cara, tô vendo a aula de vocês lá, tô seguindo lá a página, bacana, tô aprendendo legal. E eu achei muito legal, cara, porque, tipo assim, é alguém bem distante, que a gente não pensava em alcançar, e realmente a gente tem um alcance muito maior através das lives. Eu achei muito bacana. Então, em pleno período de pandemia, que é mais difícil ainda, não é? A internet está aí, graças a Deus. É verdade. É isso, galera. Eu achei muito legal, cara. Muito legal, né? Claro. Muito, muito top mesmo saber que está atingindo pessoas que a gente nem imagina, né? Felipe, vamos ler aqui o texto base? Vamos sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui, que depois que eu descobri que vocês botam um negocinho para rodar aqui embaixo, eu peguei isso aqui agora. Botar o texto. Ah, garoto! É muita tecnologia. Mas tá fluindo, tá fluindo. Bora, vamos que vamos. 3, 23 e 24. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 e 24. O 23, como a gente falou em off, né, Felipe? A gente acabou usando na ilustração na aula passada. A parte A do versículo foi a parte que eu e Edgar ilustramos, a acusação que Paulo fazia à igreja perante a Deus. E hoje, novamente, ele cai na lição de hoje. Você leu ou eu leio, Felipe? Leio sim. 3, 23 e 24 só, ou que é o 6 e o 16 e 22? Cada um lê um, pode ser assim? Tranquilo. Vou ler aqui. Qual que você quer ler? Eu leio esse agora. 23 e 24. Tá, eu leio o outro. Show. Pode? Espera um pouquinho pra galera achar. Pode. Beleza. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora vamos lá, pessoal, para o Romanos 6, 16 até o 22. Dá um tempinho para vocês acharem rapidamente. Vamos lá, que o texto é grande. Diz assim, Romanos 6, 16 até o 22. Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo a que escolhem obedecer? Claro que não. Perdão, eu li
cima, desculpa, vou reler. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmito. Então, livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Até o versículo 22, galera. Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Show. Nesse começo, nesse texto básico, nesse capítulo 6, Paulo está ilustrando ali com o termo escravidão, que acho que fica um termo bem mais fácil para pontuar e para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria falar. Nessa lição, eu estava conversando aqui com o Felipe, em off, antes da aula. O autor ele quer deixar claro o que é resgate, o que é redenção, para que depois que a gente depois que a gente entenda o que é resgate, o que é redenção, para que a gente consiga entender, dentro dessa metáfora de Paulo, o que Paulo está falando que Cristo fez por nós. Né? Na lição passada, a gente entendeu que ninguém é justo, que ninguém se justifica, que sozinhos não alcançamos o alto padrão que Deus colocou, como o Felipe leu aí em Romanos 3:23, mas que por meio da fé em Cristo, todos nós somos justificados. Você quer pontuar alguma coisa, Felipe? Não, eu tava com um negócio na cabeça aqui, cara. Mano, caraca. Não, quando tu tava lendo o 6:16-22, deixa eu até pegar aqui de novo. Quando tu tava lendo, ele tava falando aqui, né, da questão da escravidão. Eu tava lembrando, todo mundo acaba sendo escravo de alguma coisa. Ou é da internet, ou é do trabalho, ou é de, enfim, como ele botou aqui, né, do pecado. Mas aqui ele traz, né, essa questão da gente ser... Cadê? Qual foi o termo que ele usou aqui? Acho que ele não falou. Eu achava que ele tinha falado ser escravo de Cristo, escravo da justiça. Mas a partir do momento que nós nos tornamos servos de Cristo, nós somos escravos dele, por mais forte que a palavra possa ser. Somos servos. Exato. Ele coloca aqui no 22. Se tornam escravos de Deus. Sim, é que aqui está servos. Aqui tá servos. E o resultado a minha versão é diferente da sua. Aqui está servos. Não, faz sentido, é a mesma coisa. Por várias vezes na Bíblia tem servos, tem escravos. Imagino que seja até essa questão de tradução mesmo, que é dito, inclusive, na lição. Da questão do grego, do aramaico, né? Das traduções, enfim. Que é até dito aqui que depois de um tempo, acho que justamente por causa... Perdoe se eu estou pulando algum ponto agora, até por causa dessas traduções, passou-se depois a associar resgate, redenção, livramento, e, enfim,
liberdade do pecado. Mas vamos seguindo aqui. O interessante aqui no início, ele começa pontuando aqui sobre o que significa, de maneira bem simples, redenção. E aí, para a gente entender o que o autor está querendo passar, a gente tem que entender o contexto que Paulo escrevia aos romanos. Lembrando que os romanos, eles gostavam muito da linguagem jurídica da cidade, né? Então a gente vai encontrar muito essa questão de linguagem jurídica, de como a gente falou, culpado, inocente, escravos, libertos, porque, como ele pontua aqui no primeiro ponto, a redenção era o meio de se livrar alguém por meio de um pagamento de um preço, e aí ele vai dar o exemplo da questão do prisioneiro de guerra, né? Que se você quisesse liberar esse prisioneiro de guerra, você negociaria e você faria essa redenção através de um preço que o outro lado estipulava pelo prisioneiro, tá? Sim, sim. E aí ele coloca aqui, ó, que entre gregos e... Pode falar. Não, eu ia fazer... Tu falou da questão de libertar o prisioneiro e tal, eu lembrei do que a gente estava falando antes, da questão daquilo que a gente falou do cara que tinha um animal, né, o boi. A história do cara que tinha o boi, aí esse boi chifrou alguém a ponto de matar, aí o boi tinha que se morrer apedrejado. Sendo que se o dono do animal soubesse, ele também tinha que morrer. Mas podia ser pedido um resgate e enfim, sendo pago esse resgate, ele conseguia se salvar. Tinha também a questão do... Isso era muito feito também quando havia um recenseamento do povo de Israel, como a gente também estava falando em off aqui, lá no deserto. Geralmente era feito para poder obter algum serviço e tal, e era pedido também essa taxa de cobertura, como se fosse um pagamento antecipado de uma proteção para si mesmo, né? Para o próprio povo. Que está lá, inclusive, o texto do dono do boi que eu falei, está em Êxodo 21, de 28 a 30, e o dessa taxa de resgate do povo durante o recenseamento está em Êxodo 30, 12, se alguém quiser olhar. Mas segue aí. Não. E dentro desse contexto que você falou, ainda assim, voltando o exemplo que você deu da questão do boi, Paulo, ele usa Êxodo de maneira brilhante para, dentro da linguagem jurídica que ele escreve a Romanos, explicar, por exemplo, o autor. O autor ele descreve Êxodo nessa lição para ilustrar, dentro da linguagem jurídica que a gente está vendo, da lição, a questão do crime do boi. Porque se é um crime doloso, com intenção de matar, a lei dizia que o boi teria que morrer apedrejado junto com o seu dono, né? E aí tinha a questão da redenção. A redenção era o quê? Se a família daquela pessoa que tivesse morrido por intermédio do ataque do animal, ela poderia estipular um preço, né? Se tiver errado, me corrige, Felipe. E essa pessoa pagava o preço, e aí sim teria liberdade da acusação, tá? A questão do crime doloso, em Êxodos, ela fica clara, porque ele diz que se o dono do boi soubesse que o animal era violento e não fizesse nada para prender o animal, né, não colocasse um animal num local onde ele pudesse passar segurança para as pessoas, ele seria culpado do crime, né? E isso é muito interessante. O pastor Justino conseguiu captar bem, dentro da metáfora de Paulo, né, jurídica em Romanos, essa questão
do Êxodo, né, lá do Monte Sinai, onde Deus dá as leis e as ordens que Moisés transmitia ao povo. E esse ponto é interessante, porque ele me sendo doloso, como o Felipe falou, tinha que morrer o animal e tinha que morrer o proprietário, porque ele sabia que o animal era violento e ele não fez nada para deixar as pessoas em segurança. E aí é a questão que o animal foge, vai e mata alguém. Então a lei dizia que tinha que morrer o animal e tinha que morrer o dono do animal, porque foi negligente, ok? Essa questão de redenção, ele coloca aqui no início, que entre gregos e romanos, um escravo, né, um escravo de guerra, enfim, poderia ser liberado pagando valor, e o processo de negociação se chamava redenção. A gente tem que separar. O processo de negociação do resgate se chamava redenção. O preço estipulado denominava-se resgate. Então, você tinha a redenção, que era o processo que ela aí negociava a liberdade do prisioneiro, ou do escravo, enfim, e o resgate, que era o preço estipulado, que você ia lá e pagava, e aquela pessoa era liberta da sua escravidão. Essa ideia, ela está, como o autor disse, ela está bem... É uma das ideias, na verdade, que Paulo usa em suas metáforas para descrever a obra salvadora e redentora de Cristo. Ok? Acho que você quer pontuar alguma coisa da introdução, Felipe? Não, tá. Deixa eu até abrir as anotações aqui, que tinha travado aqui. Tu falou nessa questão do boi, que a gente falou. Não, o que eu só tinha mais aqui, né, era o que tu falou aí, que tinha um termo, na verdade tu não falou, eu que anotei aqui um termo lá em que eles usavam em grego para falar, tal, litron, o termo, para falar de libertar o homem de uma escravidão bárbara. Preço pago por um escravo, um cativo, tornando livre. Como se fosse uma carta de alforria, algo assim. Questões de resgate também, contextualizando aqui, né, pra gente. É como se vê muitas vezes em séries policiais, em filmes, a pessoa é sequestrada e o cara vai lá e pede quero 10 milhões para não matar essa pessoa, para libertar essa pessoa. Mas, enfim. Tem ainda também hoje essa questão de resgate, né? Sim. Resgate. Eu até achei que tinha outro nome, mas não. Tem também, tu falou do prisioneiro de guerra, isso foi feito muito, acho até que durante as próprias guerras, enfim, não sou formado em história, mas que eu saiba, eu acho que até na Guerra Fria, acho que foi feito isso. Você trocava um prisioneiro por outro. Eu tinha prendido um cara do teu país, tu prendeu um do meu país. Para eu libertar o daqui, tu liberta o meu. Então a gente marcava um ponto para libertar aqueles caras. Aí tinha essa negociação. Eu não sei se a gente pode chamar isso de redenção, mas era um resgate. Dentro do contexto que a gente está vendo, seria assim, a negociação, para fixar essa ideia, seria a redenção, o resgate, o preço. O interessante é que você falou da palavra litron, eu nem sei se é exatamente isso que a pronúncia é certa, ou se não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu não sei qual é a pronúncia exata. Mas o engraçado, assim, o interessante é que ele é encontrado, cara, até na Ilíada. Ilíada, para quem não sabe, é a obra do famoso filósofo grego Homero. Homero, ele tinha umas obras bem bacanas, ficaram bem famosas aí no período da Grécia Antiga e tal. E aí ele usa essa palavra, cadê? Ela é usada na sua obra para falar sobre o resgate, né? A recuperação do cadáver de Heitor. Também é utilizado. Para quem gosta de história aí, é bem bacana esse ponto também. Eu sou apaixonado por história, apesar de não ser formado em história, não, mas eu gosto bastante.
Pode falar. Não, é só falar, são coisas bem interessantes mesmo de se estudar, também não sou formado, não. Paulo usa também, Paulo aqui no tópico de introdução, ele coloca outra palavra, né, cara? Essa é difícil de pronunciar. Eu geralmente, eu não pronuncio não, mas tá aqui, ó, apolitroses, ou tronses, não sei. Apolitroses. Algo isso. Ou é exatamente isso, ou não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas também é um termo interessante, que ele coloca a tradução literária assim, ó, livramento sob o pagamento de um preço. Que é essa ideia de resgate. Você ir lá e pagar o preço sobre o resgate do escravo ou do prisioneiro de guerra, como o Felipe pontuou, ou a questão até daquela questão de êxodo que a gente estava falando no começo do animal, que ela vai entrar aqui no primeiro tópico, de você ir lá, o boi, lembra do exemplo? O boi foi lá e matou uma pessoa, e o dono já tinha avisado que o boi era violento, que o boi era agressivo, e ele não fez nada, então virou um crime doloso, não sendo um crime doloso. Ele foi lá e a família do familiar da pessoa que morreu através do animal colocou um preço e ele foi lá e pagou esse preço, né? Pagou esse resgate. Eu acho que o ponto mais interessante dessa introdução é que ele coloca que algumas pessoas, alguns teólogos se assustam com a ideia de Deus, eles entendem isso, né? De Deus ter Deus negociou negociado com Satanás. Exato, o preço. Não é isso não, galera. Ele explica aqui e a gente também tem que ter essa visão, ao ler a Bíblia, de tentar interpretar, porque Paulo está falando de metáfora, tá? Como a gente já falou, como o sistema jurídico era algo que se vivia muito em Roma, ele se orgulhava no sistema jurídico, ele usa uma dessas metáforas, que é o pagamento do resgate, a outra que a gente falou agora há pouco, me fugiu da cabeça agora. Ele usa algumas metáforas para falar... Hã? Não, tu falou a outra agora, que era outra metáfora? Não, a outra metáfora, eu esqueci qual foi agora. Mas ele usa algumas metáforas para falar para a igreja que estava em Roma. Que era a linguagem como eu falei, como a gente já estudou na outra aula, a linguagem jurídica era a linguagem que eles se orgulhavam. E então, Paulo inteligentemente essa linguagem para falar a eles. Né? Então, eu acho que agora a gente pode entrar no tópico 1. Só quando eu e o Felipe, a gente estava conversando durante a semana para tentar trazer uma imagem ilustrativa, mas a lição foi um pouquinho difícil para fazer isso, né, Felipe? A gente não conseguiu. Estava até comentando com ele aqui. Eu estava até comentando com ele aqui antes da aula começar. Acho que quando a gente começar a falar do sacrifício de Cristo, sai alguma coisa. Eu estava até brincando com ele aqui, com o Felipe, no início, que quando a gente tem esse aplicativo da Bíblia no celular, ele sempre coloca aqui um devocional diário para a gente ler, né? E aí, eu não sei vocês, mas quando o devocional cai na genealogia, lá em Mateus, assim, caraca, cara, e agora? Eu tenho que ler a genealogia. Foi mais ou menos essa lição. Eu não consegui ilustrar de maneira clara, assim, uma maneira ilustrativa, não clara, a lição. O autor, ele é muito direto aqui. Ele é muito direto. Ele vai explicar primeiro o que é redenção, o que é resgate, dentro da metáfora que Paulo usa para falar a igreja, para depois a gente entender. Depois de entender o que é resgate, o que é metáfora, o que é isso, o que não é. Depois da gente entender isso, ele coloca dentro da nossa consciência aquilo que Paulo colocou na consciência da igreja de Romanos. Cristo foi o autor dessa redenção, que por meio de Cristo nós somos justificados. Mas isso a gente vai um pouco mais para frente, senão eu vou falar o último tópico antes da aula acabar. Então eu queria entrar aqui no primeiro tópico, Felipe. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. Desculpa, você falou? Não, falei, manda ver. Eu não me acostumei com esse delay ainda, cara. É complicado.
Tem delay aqui e tem delay daqui pro Facebook. Vai. Vamos lá. O primeiro ponto é interessante por quê? Porque logo de cara, ele já nos diz, né, o autor diz, que o Antigo Testamento ele foi traduzido do hebraico, né, perdão, ele foi escrito em hebraico, perdão, e mais tarde, quando foi traduzido para o grego, ele se chamou Septuaginta ou a Bíblia dos 70, né? E aí ele diz que influenciou influenciou muitos escritores do Novo Testamento. Aqui é um ponto histórico. Por quê? Primeiro, antigamente, a linguagem universal não era o inglês como é hoje. Hoje, se você quiser falar, né, na linguagem universal, a linguagem que o mundo fala, você tem que estudar o inglês. Antigamente, não. Na Grécia Antiga, né, o berço da população, nós tínhamos os povos, perdão, helênicos, né, lá da Hélade. O que eram os helênicos? Os helênicos eram os povos que falavam o grego, né? Ainda não se denominavam como gregos. Eles eram conhecidos como os helênicos, tá? E o grego, nesse momento, ele se torna a língua oficial, universal, lá na Grécia Antiga, né? Se você quisesse compreender a linguagem universal, se você quisesse comercializar, se você quisesse abrir aí, no seu âmbito de negócios, você era obrigado a aprender a falar o grego, né? E o grego influenciou muito a nossa linguagem atual hoje, o português. Nós temos muitas palavras que derivam do grego, ok? Então, quando a Bíblia ela é traduzida do hebraico, né, e do aramaico também, né? Se eu não me engano, acho que tinha 2 livros que eram em aramaico. Quando a Bíblia é traduzida dessa linguagem hebraica aramaica pro grego, é algo muito importante, cara, porque você leva a palavra de Deus, mesmo sendo a Bíblia hebraica do Velho Testamento, para muitas pessoas. É como se você pegasse um livro hoje e traduzisse para o inglês. Muitas pessoas vão ter acesso. Naquele tempo, muitas pessoas teriam acesso à palavra de Deus, né, através da tradução para o grego, através da Septuaginta, como é conhecida. Por quê? Porque naquele momento, os apóstolos, perdão, eles estavam indo pregar fora da Palestina. Então, esses cristãos, judeus, né, no primeiro momento, e como a gente já viu nas outras lições, os gentios, ou dependendo da sua tradução da Bíblia, os gregos que eles colocam, né, eles teriam acesso à palavra de Deus, né, e através de Paulo, como a gente está falando de Paulo aqui, eles começam a pregar dentro influenciado por essa tradução grega, né? Então ele começa a pregar a judeus que não falavam hebraico nem aramaico, que falavam o grego. Então aqui a gente começa a ver a expansão da palavra de Deus, porque como a gente já viu, o grego na Grécia Antiga, naquela época, era a linguagem universal. Quer colocar um ponto aí, Felipe? Não, é que eu lembrei agora que quando eu falei lá da questão do recenseamento do resgate, eu já acabei pulando para esse ponto aqui. Porque aqui que ele fala, né, que ele vai falar do pensamento bíblico da redenção, né, que você falou da questão do hebraico, do grego. Aí, cadê? Você tinha falado também da questão do jumento, né? Que o jumento ele era um animal muito útil para, enfim. A gente falou em off. A gente não falou aqui na aula. Sim. A gente falou em off. Quando o jumento ele era muito usado, né, para transporte, para carregar as coisas. E
Cadê? Como é que está escrito aqui? Ele podia ser resgatado por um preço. Ele dá até um texto aqui. Êxodo 13:13. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 13:13. Quer que eu leia? Tá aqui. Não, já está aqui já. Calma aí. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com o cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado para vocês. Deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre seus filhos. Lê a tua versão aí para eu ver como é que tá. Por favor. É só o 13. Só o 13. 13:13. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, né, caso você não pague o preço, a questão do resgate aqui é a questão do preço que a gente está vendo. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Caso vocês não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Então, aqui a gente vê muito uma questão cultural, né? Você podia resgatar, mas se não resgatasse, aí ele disse que quebrar o pescoço, é que aqui ele está usando desnucado. Quebrar o... aqui ele fala quebrar o pescoço. A minha é NVT. Ah, tá. Aí depois ele diz aqui que todo filho homem primogênito deve ser resgatado. Enfim, mais uma questão aqui, trazendo muito a cultura da época, né? Falando sobre o resgate, como isso é e deveria ser feito. Aí depois aqui ele fala que, nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo. Resgate aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não é mais. Aqui ele segue a mesma batida de resgatar algo que você quer, ou resgatar a si mesmo, né? Aqui ele usa a questão do jumento, que era de fato. Diga aí. O legal dessa questão do jumento, e aí ele coloca o jumento em evidência, Felipe, é porque o jumento ele era muito utilizado nos trabalhos onde você tinha que utilizar bastante força, né? Trabalho de carregar peso, arar terra, essas coisas. Então, olha que interessante, em meio às leis que estão sendo dadas lá embaixo do Monte Sinai, de Deus para Moisés, para ele passar para o povo, ele coloca o resgate do jumento. Já com essa visão, né? De ser um animal que ajudaria bastante o povo, né, nos trabalhos braçais. É muito interessante. Outro ponto, nesse tópico 1, e aí é um ponto que abre muitos parênteses, muitas ideias, e eu vou tentar frear aqui ao máximo para não prolongar, é a questão de Êxodo 4:22. Esse é um ponto interessante. Deixa eu só abrir aqui. Cadê? 22. Aqui. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho mais velho. Olha que interessante. Nesse ponto aqui, a gente está vendo, na lição ele coloca que Israel é declarado o primogênito, né, cara? Olha que interessante. E aí entra a questão do porquê ter que resgatar o filho homem, o animal de todas as espécies, primeira cria. Deus está declarando aqui que Israel é o primogênito. Nas outras aulas, a gente já viu observado a questão da promessa de Deus a Abraão, onde ele já dizia que, por intermédio de Abraão, seriam abençoadas várias nações, né? Então, o Antigo Testamento, né? Eu não gosto de falar o Antigo, o Antigo não, é o Antigo sim, a gente tem costume de falar o Velho, eu não gosto de falar o Velho. O Antigo Testamento, eu acredito na Bíblia inteira, cara, ela se completa toda. Então, você vai vendo alguns pontos na Bíblia que já vai falando da redenção da humanidade, cara. Olha que interessante. E às vezes são textos que você vai lendo no Antigo Testamento já? Sei lá. Oi?
No Antigo Testamento já fala sobre a redenção da humanidade. Já fala, porque olha só, se você parar para analisar, quando ele fala para Abraão que através de Abraão seria abençoada várias nações, ele não está falando do primogênito dele, como eles são falam, ele não está falando só dos hebreus, ele está falando de todas as nações. Só que aqui o texto nos mostra que, no primeiro momento, ele escolheu o povo hebreu. E aí, nas lições que a gente vai lendo, veio lendo, na verdade, né? Essa visão, ela vai sendo quebrada, por quê? Porque os judeus, eles vão criando um preconceito étnico, de circuncisão, né? Quem era circunciso era eleito de Deus, e quem não era. É diferente do preconceito étnico de raça e de linguagem, que era da época, né? Hoje em dia a gente fala sobre etnia, na época não, era sobre culturas e linguagem. Como a gente falou do início, os gregos, por exemplo, se você não falava grego, eles tinham preconceito por você não falar a linguagem dele por ter outra cultura, tá? Então, nesse primeiro momento, Deus, ele separa como primogênito o povo hebreu, mas se você for lendo e você for entendendo essas questões, você vai vendo que, desde o Antigo Testamento, ele já vai falando da redenção da humanidade, cara. Isso é interessante que você falou, que eu lembrei agora acho que foi da segunda lição que tu deu, que tu estava falando de Pedro, que ele foi na casa, não sei na casa de quem que ele foi. Cornélio. Mas Cornélio. Só que ele não foi por pura e espontânea vontade. Ele foi porque Cristo tinha mandado. Porque por ele não ia, porque na cabeça dele de judeu, aquele pessoal lá não o merecia, né? Porque não era judeu, não era circuncidado, não tinha, enfim, não seguia lá a lei deles. Nem lembro que passagem se encontra isso. Porque em Atos. Ah, tá. Porque eles tinham essa questão de um judeu circunciso não andar com um gentil. Para quê? Para não pegar os costumes pagãos. Só que eles criam na cabeça dele, como a gente viu na semana passada, e na semana retrasada também, se eu não me engano, falou sobre isso, esse preconceito da circuncisão. Tanto é que Paulo diz que o verdadeiro circunciso é aquele que vem do coração e não do exterior. Paulo quebra muito isso em Romanos. O Paulo, a gente viu até isso em algumas lições, quando ele começa a falar da graça, ele já chega meio que na voadora nessa questão da circuncisão, né? Porque ele falou, ou você segue a lei, ou você é salvo pela graça. Se você circuncidou, o sacrifício foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Né? Isso aí ele está falando para a questão da igreja no início, né? Quando a igreja, os judeus cristãos, quer que os gentios sigam os ensinamentos judaicos. Exato. E aí, qual era o ápice do costume judaico? Qual era o primeiro termo? A circuncisão. Então, eles se separavam. Tem até eu sei que a gente está fugindo um pouco da lição, mas tem até um debate entre Paulo e Pedro por questão do Barnabé e por questão desse preconceito, né, que os judeus tinham de se misturarem com o gentil. E aí Paulo também já chega dando voadora, e aí foi guerra de gigante. Como pode você, judeu, que vive como gentil? E aí a guerra como o meu avô dizia, de cachorro grande. Acho que não foge, não, pô. A gente está falando de salvação, resgate. É um outro contexto, mas fugir não foge. Mas o interessante da gente observar essa questão do Êxodo, né? Que aí ele manda dizer que Israel é o primogênito. Você pode ter até uma concepção diferente, mas o que me passa é que aqui Deus já estava falando
da redenção da humanidade. Porque Israel foi o primeiro, primogênito, mas haveriam outros. Não, assim, o que a gente pode pensar também é o seguinte: naquela época Deus separou o povo de Israel, né? Para ser o povo dele, o povo escolhido. Sim. Hoje, obviamente, a palavra não está restrita a Israel, mas ainda existe o conceito Não. de povo separado, né? Temos que ser diferentes, temos que ser diferentes do mundo, temos que... Então, eu penso assim, essa questão de povo separado, não segregado, né? Mas não restrito, mas assim, a questão de você saber que você tem que ser diferente do mundo, né? Você está no mundo, mas você não pode ser do mundo, algo assim. Eu estava até procurando um texto aqui que eu estava lendo, cara, que fala exatamente sobre isso, mas eu não achei, cara. Eu não achei mesmo. Sobre essa questão. Pior que iria encaixar perfeitamente no que você falou, só que eu não estou achando. Pior que eu não sei, não. Mas, mas enfim, essa questão que você falou porque, tipo assim, as leis, a gente serve para nos guiar, mas hoje a gente vive pela graça. Sim, porque Correto? como era até dito muito, né? A lei, ela era muito boa para dizer o que você não podia fazer, para dizer onde você estava errando, né? Dizer assim, legal, você não pode fazer isso, se não te acontece isso. Então, a graça veio justamente para dizer que, claro, você tem uma responsabilidade como cristão, mas a partir do momento que você é salvo, você entende a mensagem, entende o sacrifício, e até, perdoe se eu estiver fugindo um pouco, entende o sacrifício, você entende essa responsabilidade e tudo que você faz, até a questão aí de novo de graça e obras, você entende que as obras, elas, na verdade, refletem a sua salvação e não são a causa dela. Então, tudo que você for fazer, não que a pessoa possa sair fazendo tudo de errado porque agora é a graça, não. Porque a partir do momento que ela entende, ela não vai fazer isso. Mas vai, segue aí. Senão eu tô voltando na lição 3. Essa questão. Não, o que você falou a respeito da lei, eu vou pontuar rapidamente também, é que um assunto vai puxando o outro. Do que não se podia fazer. Você colocou nesse caso. As leis vieram para demonstrar o que não se podia fazer por conta das consequências. Cara, tem um filósofo francês, me fugiu o nome dele agora, que ele diz que quando você diz não, o que não se pode fazer, você abre mais o leque do que se pode fazer do que o que não pode fazer. Exemplo, eu tenho meu filho de 4 anos. Se eu chego pro meu filho e falo assim, ó, hoje você tá de castigo e hoje você não vai jogar videogame. Eu tô proibindo ele de brincar? Não. Eu apenas o proibi de jogar videogame. Então, ele pode desenhar, ele pode pintar, ele pode brincar de pique-pega, pode jogar bola, porque o que eu fiz foi proibir ele de jogar videogame. Então, a lei, cara, a gente tem essa visão de que a lei, ela viria mais para proibir o povo do que para libertar. Só que é o contrário. Quando Deus diz que não pode isso, ele não está privando o povo de fazer tudo. Pelo contrário, ele está libertando o povo. Entendeu a questão? Deu para entender? Entendi. Show, tá certo. Então, essa questão é interessante. Mas, lógico, como a Bíblia diz, como Paulo fala, a lei veio para demonstrar o quanto nós éramos pecadores. Vamos. Você quer pontuar alguma coisa mais? Não. Eu ia te falar até para a gente seguir, porque ele vai dar 11 horas. Vamos que vamos. Vai lá. Não, deixa eu ver aqui.
A gente Vamos tava pro 3. no... A gente já falou. Segue. A gente foi 3. É o último, né? 3. Porque O o 2 2 de redenção misturou, inclui 1, tudo 2. aquilo. Aham. Isso. Então, aí A no gente acabou 3, falando dos dois. no 3 a gente já chega na questão do sacrifício, né? Já entra mais Exato, cara, no exato. Testamento. Segue aí. Exato. O Pode falar. 3, cara, o 3 ele vai pontuando pra gente, né, Cristo como o Redentor, né, aquele que nos justifica perante a Deus, né. No tópico 2, sobre a definição de teologia, a redenção, ele coloca que inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. O que ele pontua como salvação? Livramento de pecado, perdão de pecado, justificação, santificação e vida eterna. Tudo isso vem através da morte de Cristo e por intermédio da morte de Cristo. Então, esse tópico 3, ele apresenta Cristo sendo o Redentor da humanidade, né? E aí ele coloca alguns textos interessantes, eu não vou ler tudo porque a gente já avançou bastante na aula, mas eu acho que alguns já é bem interessante. Ele recoloca o texto base, que você leu, Felipe, que é Romanos 3, 23. Esse eu vou dar uma lidinha que é pequeno e coloca bem a ideia do autor. Cadê? Aqui, ó. 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Isso a gente falou na última aula, que toda a humanidade era pecadora, que nós não conseguíamos fazer nada para nos justificar perante a Deus. Então, aí ele coloca aqui, ó, mas ele, em sua graça, nos declarou justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou, ou seja, que pagou o preço do castigo por nossos pecados. Tá? Aqui ele está apresentando nesse versículo Cristo como aquele que pagou o preço por nós. Pagou a nossa justificação perante a Deus. Por isso que quando você entende a teologia da graça, você entende que quando Deus olha para você, ele não vê mais você, ele não vê mais o Alan pecador, ele não vê mais o Felipe pecador, ele vê o Filho dele, ele vê Cristo. E por conta disso, por essa redenção de Cristo ter pagado o preço, nós somos justificados perante a Deus. E aí ele recoloca também é o segundo texto que a gente leu, eu não vou ler porque é grande, 6, 16 ao 22, e ele coloca aqui um seguinte apontamento. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado. Aquela questão que você levantou lá no início, Felipe, a gente acaba sendo escravo de alguma coisa, né? Se você não é cristão, você vira escravo do pecado, você acaba virando escravo do pecado. Aí você pontuou alguns detalhes interessantes, tipo escravo da internet, escravo de livro, escravo de videogame, escravo de novela, enfim, você acaba se escravizando a alguma coisa, né? E aí Paulo diz que, já que é para a gente se escravizar, por que não se escravizar a Cristo, a Deus, né? E viver uma vida de justiça e um caminho de santidade. Sim. Pensando, né, essa questão que tu falou, Cristo o Redentor, né? Agora, né, fazendo uma conexão com toda essa questão da graça e tal, porque como a gente está falando de Paulo, aqui é impossível não falar da questão da doutrina da graça. Pensei numa mini ilustração aqui para tentar falar alguma coisa. Vai lá. Vamos lá. Tentar imaginar, né, que você aí tá me ouvindo, você pensa que você tá lá naquela época, ou enfim, você é escravo, literalmente, alguma coisa. Você faz tudo que o seu senhor manda, né? Tudo que ele manda você tem que fazer, porque senão você é punido e tal. Aí tem uma pessoa que você não se dava muito bem, que você não esperava que ia conseguir alguma coisa, e você sabe que para você ser resgatado, né, você sair daquela escravidão, você tem que pagar uma taxa muito alta.
É uma taxa muito alta. Você não tem como pagar, porque você é escravo. Tudo que você produz, você acaba, consequentemente, gastando, porque você, enfim, tem que se alimentar. E tinha muitas vezes aquele esquema de que você perdia parte do seu salário para poder se alimentar, e, consequentemente, você gerando uma dívida enorme, não quer conseguir pagar. Aí tem uma pessoa que você nunca tratou muito bem, mas essa pessoa vai lá e paga a tua liberdade. Aí, só que você olha e pensa, caraca, eu não merecia isso vindo dessa pessoa, né? Isso não era algo que eu esperava, não era algo que ninguém esperava. E fazendo um paralelo é a mesma lógica do sacrifício de Cristo, como a gente vem sempre falando aqui, né? Todos pecaram, estamos distantes, desde lá da queda no Éden. Como a gente até leu em lição anterior, o homem sem se reconciliar é um rebelde contra Deus, mas Deus, no alto da sua misericórdia, ele trouxe o filho dele para pagar esse resgate, para pagar esse preço por nós. Então, hoje, para se você pecou, se você fez algo de errado, você não tem mais que pagar uma taxa ou matar um cordeiro, porque o resgate, o sacrifício já foi feito e está acessível a todos, e como a gente leu aqui, se não me engano, a gente não é mais escravo desse pecado, e como a gente até, isso me lembra até uma revista passada que a gente teve uma lição que falou sobre culpa, você não está mais escravo dessa culpa, porque você tem acesso a esse perdão, mesmo sem você merecer, né? Mesmo sem nenhum de nós merecermos. E é isso, cara. Segue aí, que eu acho que eu já gastei o que eu pensei. Vai aí, Não, o interessante que você pontuou aí, a respeito da escravidão, também existe a questão do preconceito. Como você pontuou bem, Cristo morreu por todos. A morte de Cristo foi para todos. Se fôssemos ler na Bíblia aqui, estaria tanto para judeus quanto para gentios, ou gregos, depende da sua tradução, né? E nós, como igreja, não podemos ter o preconceito de achar que a redenção é só para nós. Como Paulo combate isso em Romanos aos judeus, que acham que os cristãos, na verdade, né, cristãos judeus, que achavam que a redenção, eles entendiam a redenção, mas pelo seu preconceito, eles achavam que era só para eles. E todos aqueles povos que não eram judeus teriam que aderir ao judaísmo, né, fazendo a circuncisão, para poder seguir o cristianismo. Não. E aí Paulo combate isso, né? Como você bem falou. Essa redenção é para toda a humanidade. Então, cara, a gente tem que pregar para todos, né? Seja de maneira direta, na conversa do dia a dia, ou numa live aqui que a gente está fazendo, como eu falei do exemplo do amigo meu que viu, e eu fiquei muito feliz, porque a palavra alcançou alguém que a gente não esperava. Mas que tenho ali, de uma certa forma, contato, né, mesmo que rapidamente no dia a dia. Então, a gente tem que ter essa ideia. A redenção de Cristo é para toda a humanidade. O que é preciso? Ter a fé em Cristo Jesus, se reconhecer como pecador, se batizar. Exato. E aí, você é alcançado, vamos colocar assim, por essa redenção, né? Então, eu acho que ficou, assim, meu ponto de vista ficou bastante claro. Eu não sei se o pessoal está mandando pergunta ou falando sobre a lição. Não, o Edgar botou aqui, o legal é que os assuntos se conectam. Foi naquela hora que a gente estava falando. Tu falou da... Exato, cara. Diga, fala.
Não, é só contar isso, que a gente estava conversando. Uma lição vai puxando a outra e você vai falando, né? No começo a gente até falou assim, cara, não tem como fugir da lição, porque a lição é bem direta e a gente acabou conectando a outras coisas, a outros assuntos, a história, a parte de tentar entender o que era metáfora na linguagem que Paulo usava para falar com a igreja em Roma, e foi bem interessante. Sim, sim. Só para a gente partir para o final já, um último ponto que tu botou, né? Em João, a questão que tu falou, né? Gentios e judeus, no próprio João 3,16, ele fala que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não diz judeu, não diz só judeu, não diz só gentio. Enfim. Acho que foi. Fala aí. E essa questão de todo aquele que nele... Só para finalizar, essa questão que diz que todo aquele que nele crê, né, esses têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Filho de Deus. Exatamente. Cara, acho que ficou claro. Deu para ir. Essa questão da redenção. Sim, sim. Acho que dá para... Conseguimos passar a ideia. Galera que depois quiser comentar aí, rever a live, está aí disponível. Aviso. Todas as nossas aulas, assim, na verdade estamos colocando lá aos poucos, mas já tem várias. Nossas aulas estão no nosso canal no YouTube, tá? Isso aqui é o link que eu botei aqui. Assim, o link estava muito grande, eu tive que encurtar, mas vocês podem entrar lá, se inscrever lá, que tem nossas aulas anteriores, tá bem interessante lá. Outros avisos, a gente tem lives durante a semana, com o Edgar e com o Enoque, toda terça e quinta, às 8h30 no Instagram. Às quintas eles estão falando sobre as parábolas de Jesus, tá bem maneiro. E às terças o tema é livre. É toda quinta, 8h30, lá no nosso Instagram, @ativessbg. Beleza, galera? E um último aviso, se ninguém pediu não, mas eu achei interessante falar, nossa igreja está fazendo um almoço solidário para arrecadar dinheiro para cestas básicas, para as famílias da nossa igreja, para quem precisa, para a comunidade lá. O valor é de R$10 e vai ser feito no dia 21/6. Lá no nosso Instagram, no Instagram da nossa igreja, tem as informações. Tem até o número de telefone lá do Hugo, que você pode falar com ele, para poder reservar a sua, marcar com ele lá o melhor horário para você pegar. Beleza, galera? Show? Mais alguma coisa, Alan? Então a gente... Não, tá. Já parte. Só agradecer. Só agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, aprendendo um pouco mais. Sim, e espero de coração que esse tema tenha sido claro, que as pessoas pudessem conseguir entender o que o autor queria passar. Sim, tá show. Beleza, galera, foi isso. Semana que vem tem mais aqui no Facebook, no mesmo horário. A gente está alternando os professores, mas tem sempre alguém aqui para trazer essa palavra para vocês. Aí, só para a gente encerrar de vez aqui, o título da semana que vem é Cristo, presente de Deus para o mundo. Texto base, 2 Coríntios 5, 18-19. Se você não tiver a revista, você pode escrever revista Palavra e Vida lá no Google. Você vai ser direcionado para o site da Convenção Batista Fluminense, você vai poder fazer o download da revista. Beleza, galera? Vamos encerrar por aqui, então. É isso. Fiquem com Deus. Estamos juntos. E até semana que vem. Beleza? Valeu!